Olá pessoal, hoje a gente vai dar início a mais uma aula e antes de a gente começar eu gostaria de dizer para vocês que é um conteúdo que não tem no livro de vocês, mas que eu resolvi trazer porque é um conteúdo muito importante, ok? Então aqui nessa aula de hoje vamos estudar ângulos e alguns exemplos de ângulo, alguns tipos de ângulos, tá bom? Então a gente vai começar por esse ângulo aqui, que são os ângulos opostos pelo vértice, né? Mas relembrando que é um ângulo é uma figura formada por um encontro de duas retas que tem um ponto comum, né? Então um ângulo é basicamente isso aqui, ó, duas retas, uma reta aqui e outra reta aqui, né? Elas possuem um ponto comum e essa aberturazinha aqui, ó, é exatamente o ângulo. Então o primeiro ângulo que a gente vai estudar hoje é o ângulo oposto pelo vértice. Ângulo oposto pelo vértice são dois ângulos que têm um ponto comum, no caso aqui é o vértice, né? E a característica desse ângulo aqui, ângulos opostos pelo vértice, é que eles têm a mesma medida, ok? Então, por exemplo, aqui, esse ângulo alfa e o ângulo beta, esse ângulo A e o B aqui, no caso. Esses são dois ângulos opostos pelo vértice, né? Consequentemente, são dois ângulos iguais. É o que mostra esse exemplo aqui, ó. Que é um ângulo de 50 graus, que é oposto pelo vértice com esse outro, que também é de 50 graus, ok? Então, o primeiro ângulo que a gente está estudando hoje aqui é o ângulo oposto pelo vértice. Um outro tipo de ângulo que a gente vai estudar são os ângulos formados por duas retas concorrentes. A gente vai ver bem aqui o tipo de ângulo formado por essas retas. Nós temos essa reta aqui, ó, que é concorrente, né? Concorrente é aquelas que se cruzam. Elas formam quatro ângulos aqui, tá bom? Então, primeiro essas duas retas RS, como está dizendo aqui, ó, formam esses ângulos A, B, C e D, respectivamente, né? Então, o ângulo A e esse ângulo B aqui, eles são chamados de ângulos adjacentes e suplementares. O que é um ângulo adjacente? O ângulo adjacente é o ângulo que está do lado do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, o ângulo A e B é adjacente, o B e C é adjacente, C e D, o D e o A. São ângulos adjacentes. Só que o A e o D, além de ser adjacentes, eles são adjacentes e suplementares. O que é isso? É que a soma deles dois, ó, a soma de A mais B dá 180 graus. Então, toda vez que vocês ouvirem esse nome aqui, suplementares, quer dizer que a soma dá 180. Ok? E, como a gente já falou, o ângulo A e C, por exemplo, ó, A e C são opostos pelo vértice. Quem mais que é oposto pelo vértice? O B e o D. Ok? Então, esses são alguns tipos de ângulos que a gente vai estudar na aula de hoje, né? Que é o segundo tipo, que é o ângulo adjacentes e suplementares. E por último, falando ainda sobre ângulos, a gente vai ver aqui ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Nós temos aqui, ó, duas retas paralelas, a reta R e a reta S, cortadas por uma transversal, né? Ó, transversal que está atravessando aqui, cortando essas duas retas paralelas, né? Então elas formam aqui, ó, quatro ângulos aqui em cima e quatro ângulos aqui embaixo, é o ângulo A, B, C, D, e aqui embaixo é F, G e H. Vamos ver aqui algumas características desses ângulos, e eles possuem nomes específicos, ok? Então aqui embaixo, ó, vocês podem acompanhar, nós temos, por exemplo, o ângulo AE, BF, CH e DIH. O que é que esses ângulos são? Esses ângulos são ângulos correspondentes. Se vocês observarem, por exemplo, aqui, ó, o ângulo A com o ângulo E, ó, eles estão no mesmo local, só que o ângulo A está aqui em cima e o ângulo E está aqui embaixo, né? Vocês observarem, eles estão na mesma posição, né? Então isso quer dizer que eles são correspondentes. Outro que é correspondente aqui, ó, o B e o F. Cadê o B? O B está aqui e o F está aqui, ó. Eles são correspondentes também por quê? Porque eles estão na mesma posição, ok? Todos em cima da reta paralela, ó. Então o B e o F também são correspondentes. Então ângulos correspondentes são aqueles que estão na mesma posição e consequentemente eles são iguais, ó. Por exemplo, o ângulo A é congruente com o ângulo E, o B é congruente com o ângulo F, o C e o H e o D e o H. O C e o G e o D e o H. Tá bom? Então, ângulos correspondentes são aqueles que estão na mesma posição nas retas paralelas. Agora vamos ter também os ângulos colaterais externos. Colateral, né? Colateral que estão no mesmo lado, né? Colaterais do mesmo lado e externo que estão fora. Por exemplo, aqui, ó, o ângulo A e H. Eles são colaterais, ou seja, estão todo lado esquerdo, né? E o A e o H eles são externos, ou seja, estão fora das retas paralelas. Por isso que eles são chamados de colaterais externos. E um detalhe, os ângulos colaterais externos, a soma dos dois dá sempre 180 graus. Ó. Então, o A somado com o H dá 180 graus. Ok? Então, outro exemplo de colateral externo, o B e o G. Ok? Então, B e G e A e H são colaterais externos, que a soma dos dois sempre dá 180. Outros tipos de ângulos são os ângulos alternos externos, ó, alternos externos. Alterno, né,
um não está na sequência do outro, né? Um está do lado e está do outro, alternando. Então, alternos externos. Quem é o alterno externo aqui, por exemplo? O A e o G. Ó, um está do lado esquerdo, o G está do lado direito, né? Eles estão externos, ou seja, estão fora das retas paralelas também. Quem é? O A e G, tem também o B e o H, ok? São ângulos colaterais externos. E os ângulos colaterais externos, eles são congruentes também, assim como os correspondentes, viu? Ó, o A e o G, o A é igual com o G e o B é igual com o H. Temos também os ângulos alternos internos. Ó, novamente, alterna aqui, um está do lado e outro está do outro. Um está do lado esquerdo e outro está do lado direito. Ó, ângulos alternos internos. Um alterno aqui, ó, D e o F. São alternos, um está do lado e outro está do outro. E são internos porque ambos estão dentro das retas paralelas. Tá ok? Então, por exemplo, o D e o F é alterno interno e o C e o E também é alterno interno. Okay? Então, ângulos alternos internos e ângulos alternos externos, eles são sempre congruentes, ok? O C é congruente com o E, no caso são alternos internos, e o D é congruente com o F, que são alternos internos também. E para finalizar, o último tipo de ângulo, que é esse aqui, ó, são os ângulos colaterais internos. A gente já viu aqui em cima os ângulos colaterais externos, não foi? Vamos ver aqui agora os ângulos colaterais internos. Os ângulos colaterais internos é a mesma coisa dos colaterais externos, só. Ó, colaterais aqui estão do mesmo lado, né? Ó, estão do mesmo lado, só que agora internamente. Por exemplo, aqui, quem é? O C e o F. Ó, colaterais, os dois estão do mesmo lado direito, né? E internos porque eles estão dentro das retas paralelas, ó. O C e o F, quem mais? O D e o E. Então, assim como os ângulos colaterais externos, a soma dá 180, os ângulos colaterais internos, a soma também dá 180. Ou seja, C mais F é igual a 180, como está mostrando aqui, ó. E D mais E, como está mostrando aqui, é 180 graus também, ok? Então, gente, esse aqui é alguns tipos de ângulos, né? A gente viu aqui no começo, ó, o primeiro tipo de ângulo é o ângulo oposto pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice, que tem a mesma medida. Vimos aqui também, desse outro lado, os ângulos adjacentes e suplementares, aqueles que estão no mesmo lado, e a soma dos dois dá 180 graus. E esses aqui formados, duas retas paralelas cortadas por transversal, que formam ângulos, né? E aqui estão as características de cada um deles. E ainda falando sobre ângulo, a gente vai relembrar que é algo que a gente já está cansado de falar, né? Que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, né? Todo mundo já sabe, todo mundo já aprendeu que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, né? Por exemplo, se eu somar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, sempre vai dar 180 graus, ok? E a gente vai ver uma coisa que não sei se vocês já viram, mas a gente vai relembrar também a relação que envolve as medidas dos ângulos internos e externos de um triângulo, ok? Então vamos ver aqui essa relação. Ó, nós vamos pegar esse triângulo aqui, ó, o triângulo ABC, tá aqui em cima. Vocês estão vendo aqui que fora tem esses ângulos aqui dentro do triângulo são chamados de ângulos internos, né? Ó, esse aqui é ângulo interno, esse aqui também, esse aqui também. E esses outros três aqui, ó, X, Y e Z, são chamados de ângulos externos, ou seja, que estão fora, né? Óbvio, estão fora do triângulo. Então aqui, ó, o que é que diz essa relação? A relação entre os ângulos internos e os ângulos externos do triângulo. Tá bem aqui embaixo dizendo, ó, em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. A gente acabou de falar de ângulo adjacente, ok? Ângulo adjacente é aquele que está do mesmo lado. Por exemplo, aqui, ó, esse ângulo Z é adjacente com esse ângulozinho interno, né? Ou seja, estão do mesmo lado. Mas já esse ângulo X aqui, ó, que é externo, ele não é adjacente nem com esse ângulo C e nem com esse ângulo B, né? Eles são opostos, pode-se dizer assim, né? Então, essa relação, ó, a soma das medidas desses ângulos aqui, que não são adjacentes, por exemplo, aqui, essa medida do ângulo Czinho aqui dentro e essa medida desse ângulo Bzinho aqui dentro, se eu somar isso aqui, ó, C mais o B, ele vai ser igual esse número aqui que está fora, esse ângulo que está fora, o ângulo externo. E que está mostrando aqui, ó, a medida do ângulo externo X é a soma do ângulo C com o ângulo B, né? Vou trazer aqui um cálculo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, aqui tem um ângulo X, né? Aqui embaixo tem um ângulo de 50 graus e um de 60. Então, para descobrir a medida desse x aqui, é só somar os ângulos das bases, que não são adjacentes, ou seja, que não estão do mesmo lado. Ó, se vocês observarem, o 70 está do mesmo lado do x, né? Mas eu vou somar esses aqui de baixo. 50 mais o 60 dá 110, ok? Então, esse ângulo aqui, x vale quanto? 110 graus, que é a soma dos ângulos não adjacentes a ele. A mesma coisa com os outros dois aqui, ó.
Como é que eu descobri o ângulo Z? É só somar a medida do ângulo Azinho aqui interno com esse Bzinho aqui interno. E o Y, para descobrir o Y, é só somar a medida do ângulo Czinho aqui interno com esse Azinho interno. É sempre os não adjacentes, tá bom? Então essa aqui é a relação que demonstra que a soma das que o ângulo externo é igual à soma da medida dos ângulos não adjacentes a ele, ok? E assim a gente finaliza a nossa aula, tá ok? Como é que vai funcionar a atividade? Eu vou postar, não vou postar, vou mandar para vocês algumas questões aqui mesmo desse livro, tá bom? Vou mandar aí no grupo, no grupo da sala de vocês, e a gente vai resolver as questões de tudo isso que a gente acabou de falar.